Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A todos que nos acompanham pela internet, sejam também bem-vindos. Deus possa falar também ao coração de vocês hoje à noite, se assim Ele o quiser, não é? Meus irmãos, por gentileza, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa breve reflexão com base nesse documento tão precioso que o apóstolo Paulo escreveu. Hoje à noite nós estaremos nos detendo ao comportamento dos judeus ante o Deus Todo-Poderoso que os escolheu, que os comissionou e que os capacitou para serem referenciais sobre a face da terra no período do Antigo Testamento. Eles eram um povo da aliança, mas apesar de se orgulharem de serem descendentes de Abraão, seriam o povo da lei, o povo que recebeu a circuncisão, que era aquele símbolo exterior de que eles haviam sido pinçados por Deus dentre todos os demais povos, para a partir deles Deus manifestar os seus grandiosos feitos sobre a face da terra. Ainda assim, esse povo não conseguiu corresponder à santa expectativa de Deus e, por conta disso, eles também se encontravam em condenação, como todos os demais seres humanos. Vocês lembram que no primeiro capítulo que nós estivemos usando, ou melhor, estudando, o apóstolo Paulo ele procura provar que todos os gentios, sem exceção, se encontravam sobre ira, sobre condenação. E agora ele propõe no capítulo 2, no capítulo 2, que os judeus também, na proporção dos gentios, se encontravam em condenação, porque à semelhança dos gentios, os judeus também haviam pecado. Diferente dos gentios, onde Paulo usa a criação para provar o seu pecado, no que diz respeito aos judeus, o argumento será outro. No primeiro momento, Paulo vai atacar a tese que eles se orgulhavam de serem descendentes de Abraão, e do versículo 1 até o versículo 16 ele faz essa tese cair por terra. Depois, do versículo 17 ao versículo 24, ele ataca a tese de que eles se orgulhavam pelo fato de serem os recebedores da lei, o povo que havia recebido a lei por parte do Senhor. Paulo também ataca essa tese porque eles haviam recebido a lei, mas não se comportavam de acordo. E finalmente a terceira tese seria a tese da circuncisão, do verso 25 até o verso 29. Eles se orgulhavam por terem a circuncisão, mas se comportavam como incircuncisos. Portanto, com base nessas três teses, Paulo procura deixar claro que os judeus também haviam pecado e se encontravam destituídos da glória de Deus. O grande objetivo do apóstolo Paulo, nos capítulos 1 e 2, é justamente construir um pano de fundo para que todos os povos viessem a valorizar a justificação pela fé. Ele procura provar que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, precisando desesperadamente da mensagem da cruz ensanguentada. Portanto, os capítulos 1 e 2 e até o capítulo 3, basicamente até o versículo 20, procuram nos falar a respeito do pecado e da vileza, de toda a maldade do pecado, nos deixando cientes da nossa doença, por assim dizer, para que a partir do versículo 21 do capítulo 3 nós viéssemos a valorizar a cura, viéssemos a valorizar o sacrifício sangrento do Senhor Jesus, que nos redime do nosso pecado e nos alinha mais uma vez com o nosso Deus. Amém? Então, no primeiro momento, nós vamos estudar essa primeira tese que diz que, por serem descendentes de Abraão, os judeus não estavam isentos da justiça de Deus. Para tanto, nós leremos o verso 1 até o verso 16, onde o apóstolo Paulo nos diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida é eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro
e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. A nossa irmã Elane já esteve aqui orando por nós. Então, irmãos, nós já estamos aqui aptos, sob a graça e misericórdia do Senhor, para pensarmos um pouco com base nesse capítulo 2, que é tão precioso. Entendam que quando Paulo escreveu esse documento, ele imaginava que a igreja de Roma estaria reunida, ou toda a comunidade estaria ali presente, ou quem sabe praticamente toda ela. O pastor ou líder da comunidade se colocaria num local de destaque como esse aqui que eu estou ocupando. Ele pegaria o documento, a epístola de Paulo aos Romanos, e leria publicamente aquele documento para toda a igreja. Portanto, o apóstolo Paulo imaginava que nesse capítulo 1, quando o pastor, quando o pregador estivesse lendo essa carta, a parcela judaica da comunidade de Roma, por óbvio, se orgulharia. Por quê? Porque no capítulo 1, só quem foi atacado foram os gentios. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus irado contra os gentios. A santa e justa ira de Deus prestes a ser descarregada sobre eles. Mas enquanto essa ira não era completamente descarregada, no dia do Senhor, no dia do julgamento, esses gentios sofreriam agruras pelo fato de haverem se rebelado contra Deus, pelo fato de terem o conhecimento de Deus, mas não o glorificarem como tal. Então Paulo fala por 3 vezes, precisamente, cirurgicamente, qual seria o castigo que Deus impingiria sobre os gentios por conta da sua rebeldia, da sua idolatria. Então no versículo 24, ele diz que por conta deles serem idólatras, Deus os entregou às imundícias do seu próprio coração. No versículo 26, Deus diz que pelo fato deles terem servido a criatura no lugar do Criador, Deus os entregou a paixões infames. Então no primeiro momento eles foram entregues à imundícia, no segundo momento eles foram entregues a paixões infames, e no versículo 28 Paulo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o conhecimento que se manifesta através da criação. Vocês lembram, não é? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua sabedoria, claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. Os homens são indesculpáveis. Portanto, versículo 28 do capítulo 1, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. São homens de mentes corrompidas, senhores do seu próprio destino, capitães das suas próprias almas, vivendo para a sua própria glória, vivendo para a sua própria infâmia. Os judeus ouviam isso e naturalmente se orgulhavam. Por quê? Porque eles não eram tais quais os gentios. Eles eram descendentes de Abraão, eles eram o povo que haviam recebido a lei, eles eram a nação da circuncisão, não eram como esses gentios, entregues às suas imundícias, entregues aos seus próprios sentimentos, tendo essa mente completamente reprovável. Paulo antecipa tudo isso, e no princípio do capítulo 2, imaginando esse orgulho dos judeus, ele diz assim, capítulo 2, versículo 1, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque vocês praticam as mesmas coisas que vocês condenam. A ideia que permeava o imaginário coletivo dos judeus era de que
pelo fato deles serem o povo da aliança, os filhos legítimos de Abraão, eles poderiam fazer o que bem entendessem, que ainda assim eles estariam livres da ira de Deus. Afinal de contas, eles não eram como os gentios. Eles se orgulhavam disso. Os judeus oravam assim: Senhor, muito obrigado, porque nós não somos gentios. Essa ideia foi duramente combatida a princípio por João Batista e depois pelo próprio Jesus. Qual era a mensagem pregada por João Batista? Os judeus iam até ele, à foz do Rio Jordão, e o que o João Batista falava para eles? Mateus capítulo 3, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer para si mesmos: nós temos por pai Abraão, porque eis que eu vos afirmo que dessas pedras do deserto, Deus pode fazer filhos para Abraão. Depois Jesus, se referindo mais uma vez a esse povo, vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Isso é Mateus capítulo 23. Porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de os mortos e de toda a imundícia. Assim vós, exteriormente, parecem justos perante os homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Portanto, Deus é justo ao irar-se contra pessoas que se comportam dessa maneira. Porque perceba, versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. Quais seriam essas coisas? As mesmas coisas que os gentios praticavam, porque os judeus se orgulhavam de não serem gentios, por não estarem incluídos no capítulo 1, mas faziam a mesma coisa. Então Paulo diz no versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Leia-se, as mesmas coisas. Isso fica ainda mais claro quando nós olhamos para o versículo 3 e Paulo diz: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas, versículo 4, a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O que nós aprendemos? Que há muitos crentes, e aqui eu faço uma aplicação para a nossa época, que condenam as práticas vivenciadas pelos ímpios, pelos descrentes, mas que experimentam o mesmo comportamento. São como os sepulcros caiados que Jesus mencionou. Então Paulo nos diz no versículo 3: será que esses crentes que frequentam as nossas comunidades de fé, mas que quando possuem liberdade se comportam como ímpios, será que eles pensam que pelo fato de meramente frequentarem os nossos arraiais evangélicos se livrarão do justo juízo de Deus? Porque esse era o pensamento dos judeus. Eu estou dentro da comunidade, eu faço parte desse povo, as pessoas me distinguem como alguém diferente, portanto eu sou livre para viver da maneira como eu quero, porque afinal de contas Deus é amor. Pensas que te livrarás do justo juízo de Deus? O que nós aprendemos com Paulo? Que o simples fato de alguém ter nascido judeu não significa que ele pode fazer o que quiser, ou mesmo que será beneficiado por Deus pelo simples fato do seu nascimento. Ora, Deus é justo. Observe, versículo 4, a porção inicial: é a bondade de Deus. Não a família que você pertence, não o arraial no qual você congrega, a comunidade de fé a qual você pertence, mas a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sem essa bondade, não importa se você é judeu ou se você é gentil, trazendo para o nosso tempo atual, se você frequenta Brasil para Cristo, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus, ou batista, ou congregacional, ou qualquer outra, sem a bondade de Deus. Aí no versículo 4, Paulo elabora um pouco mais e diz: a tolerância e a longanimidade. O homem é entregue aos seus próprios desejos pecaminosos para cometer coisas imundas e inconvenientes. Portanto, nos versículos 2, 3 e 4, Paulo diz: não é porque você é judeu, mas é porque Deus é bom, e longânimo, e tolerante,
E porque Deus é bom, longânimo e tolerante, Ele preserva. Mas quando Deus abre mão da sua bondade, longanimidade e tolerância, o judeu, no nosso caso, o crente, é entregue às paixões infames, tal qual o ímpio. No entendimento dele, ele pensa que está aproveitando o melhor da vida. Ele está fruindo os melhores anos. Ele está no controle da sua vida, porque afinal de contas, é lícito procurar felicidade e prazer. Não sabe ele que ele não é líder de coisa nenhuma e que ele não está no controle de absolutamente nada. Mas que em último caso, conforme a teologia paulina, Deus simplesmente o entregou aos seus próprios desejos. A sentença dele é ter que controlar a própria vida, ser o senhor do seu próprio destino. A mesma coisa que acontece no versículo 24 do capítulo 1. Deus entregou tais homens à imundícia. A mesma coisa que acontece no versículo 28. Esses homens desprezaram o conhecimento de Deus. E pelo fato de terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus permitiu que eles viessem a praticar coisas inconvenientes. Vocês percebem que o contexto do judeu é muito semelhante ao contexto do evangélico nos dias atuais? Porque quando você frequenta uma igreja como a nossa, terça de noite, domingo de manhã, domingo de noite, e contra tudo aquilo que você aprende, você se comporta de uma maneira completamente diferente, você se comporta como essas pessoas aqui. E Romanos capítulo 2 olha bem nos seus olhos, no versículo 1, e diz: você pensa que você é indesculpável porque você frequenta uma igreja evangélica, e quando outras pessoas pecam, você ainda julga essas pessoas? Você não é indesculpável coisa nenhuma, porque você pratica as mesmas coisas que você condena. Portanto, Deus, em último caso, endurece o coração dessas pessoas, o torna impenitente, não é isso? Versículo 24 do capítulo 1, versículo 28. Mas mesmo sendo Deus quem endurece esse coração, a culpa pelo pecado é do homem. A gente recai naquela máxima da pregação passada. Deus endurece o coração do homem, isso é a justiça de Deus. Mas a culpa pelo pecado é do homem, porque a responsabilidade pela sua própria alma é do homem. Um exemplo muito interessante para vocês compreenderem isso é o que Deus fez com Faraó. Quem é que endurecia o coração de Faraó? Deus dizia para Moisés: vai lá, Moisés. Mas no contexto, a Bíblia diz para a gente: e eu endurecerei o coração dele, para que ele não te atenda. Quando isso é aplicado à pregação do Evangelho, nós recaímos lá em Mateus capítulo 13. Acho que Janeide pregou há pouco tempo aqui a parábola das sementes. Por que algumas pessoas, quando ouvem o Evangelho, são semelhantes ao terreno à beira do caminho? Por que algumas pessoas, quando ouvem o Evangelho, são semelhantes ao terreno rochoso? Por que algumas pessoas, quando ouvem o Evangelho, são semelhantes ao terreno espinhoso? Porque Deus lhe dará ouvidos para que não ouçam, e olhos para que não vejam, para que não creiam na mensagem, e se convertam e sejam por ele curados. São pessoas que foram entregues aos seus próprios sentimentos pecaminosos. Qual o problema de viver dessa maneira? Versículo 5 e 6. É que Deus retribuirá a cada um conforme o comportamento do seu coração, não é? Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu próprio procedimento. Deus entrega o homem a uma vida de pecado, e ele acha que é o dono da vida dele. As pessoas me rotulam, as pessoas não me compreendem, não sabem elas que eu só estou à procura da minha própria felicidade. Nós escutamos isso a todo tempo, não é? Eu só quero ser feliz, eles são quadrados, retrógrados, os tempos mudaram. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Parece com Eclesiastes, quando Salomão diz que é direito do jovem fazer aquilo que lhe der na telha e andar pelos caminhos que desejam o seu coração.
Você é livre para fazer o que você quiser. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Mas qual seria essa retribuição? E agora os judeus eles levantam bem alto as orelhas, não é? Para ouvir qual será a retribuição. Isso também se aplica a nós, irmãos. Eu vejo que esse capítulo 2, ele se assemelha muito aos arraiais evangélicos atuais. Porque nós olhamos para aqueles que estão para além das portas da igreja e nós agradecemos a Deus por não sermos como eles, por já termos sido alcançados pelo Evangelho. E quando, irmãos, nós nos orgulhamos disso, mas nos comportamos de uma maneira ímpia, deliberadamente, e aqui eu não me refiro a quem peca por acidente, eu me refiro a quem peca por prazer, a quem sabe fazer o bem e não faz, e a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. A esses irmãos, a retribuição de Deus é justa. E eu não posso dizer que não é, porque eu não amo você mais do que Deus. Não tenha dúvida, Deus ama você muito mais do que eu. E é por isso que é meu dever pregar todo o evangelho de qualquer de vocês. Portanto, qual seria a retribuição dessas pessoas? Aqui nós temos uma análise que pode ser estudada como que em colunas paralelas. De um lado, aqueles que receberam juízo, e do outro lado, aqueles que receberam recompensa. Paulo é profundamente pedagógico. Qual seria a retribuição? Vai do versículo 7 até o versículo 10. Preste atenção. Vamos pensar na recompensa. Paulo diz assim, versículo 7, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então imagine que nós somos a igreja militante, nós estamos aqui. É fácil ser evangélico? Não é. É fácil servir a Deus? Não é. É fácil ser santo no mundo completamente reprovado, depauperado? Não, não é. Então nós perseveramos em fazer o bem. E por mais que existam pratos e ninhos, eu estou falando aqui bem um evangeliquez, não é? E brecha, e prato. Que ocorre? Nós perseveramos e procuramos glória e honra e incorruptibilidade. Qual a nossa recompensa? Versículo 10. Glória e honra a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. A mesma coisa se aplica a ambos os povos. Mas olhando agora para o lado do juízo, para as pessoas que não perseveram em fazer o bem, mas se sabendo o que é que deve ser feito, fazem a coisa contrária. Versículo 8, ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Você percebe como a relação com o capítulo 1 é marcante? Se os gentios são indesculpáveis, imaginem aqueles que detêm o conhecimento de Deus, leia-se os judeus, fazendo uma aplicação agora para a nossa época. Se aqueles que não são evangélicos são indesculpáveis e se encaixam no capítulo 1, o que dirá de nós que conhecemos? Desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Qual a recompensa? Versículo 9. Tribulação e angústia. Tribulação e angústia sobre qualquer homem que faz o que é mal. Primeiro, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Portanto, irmãos, fica claro que tanto os descendentes de Abraão, os herdeiros da promessa, e Paulo, nesses versículos iniciais que nós acabamos de ler, nesses 16 versículos, ataca essa tese. Vocês se orgulham de serem filhos de Abraão? Está aprovado aqui. Tribulação e angústia também virão sobre vocês, que detêm a verdade pela injustiça, assim como os gentios. Por quê? Porque de uma maneira facciosa, premeditada significa planejada, vocês desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então Paulo diz nos versículos 12 e 13, assim, por causa disso, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, estes hão de ser
justificados. Paulo chega num ponto que é muito interessante para a nossa compreensão. Porque os judeus achavam que pelo fato de haverem recebido a lei, estavam isentos da condenação. Os gentios, por sua vez, achavam que pelo fato da lei ter sido dada aos judeus, eles é que teriam que cumprir. E como eles não tinham lei, eles estavam isentos. Vocês percebem isso? Então o que é que Paulo diz? No versículo 13. Os que pecaram sem terem como parâmetro a lei, eles vão ser julgados sem o parâmetro da lei. E aqueles que pecaram tendo a lei como parâmetro, serão julgados pelo parâmetro da lei. Mas todo mundo vai passar pelo tribunal de Deus. Quer tenha tido contato com a lei, quer não. Portanto, imaginemos que nós somos o povo que recebeu a lei. Fazendo sempre esse gancho com o meu evangelho. Porque, em último caso, nós somos o povo da aliança, nós somos os filhos de Deus. É suficiente ter ouvido o evangelho e simpatizado com ele? Porque quando eu digo simplesmente ouvir o evangelho, não é ouvir e se apropriar dele por meio da fé, porque isso é se converter. Quando eu digo simplesmente ouvir, é simpatizar com ele, é frequentar a igreja, é ser um amigo do evangelho. Porque esses judeus, quando muito, fazendo essa analogia, eram amigos de Abraão, mas não filhos. Porque Jesus disse que se eles fossem filhos de Abraão, eles dariam ouvidos a quem? A Jesus. Porque Jesus é maior que Abraão, que a lei, que os profetas. Mas eles não davam ouvidos a Jesus porque eles não eram filhos de Abraão. Agora, irmãos, vou dizer algo tão chocante, mas eu digo com temor e tremor. Porque nós caminhamos tanto tempo ouvindo o evangelho e não somos transformados por ele? Olha como isso é duro. Por que, irmãos, nós não somos filhos de Deus? João capítulo 10 está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem, e o que é que elas fazem? Vamos mais uma vez. As minhas ovelhas, e o que elas fazem? O que é que Lucas diz no evangelho? Por que me chama Senhor? Jane até colocou uma vez num carro que ele tinha, né, Jane? Esse versículo é forte, né? Por que me chama Senhor? Se o quê? Se não faz o que eu digo. Portanto, perceba que Paulo está querendo de fato chamar a nossa atenção. Irmãos, eu quero dizer para vocês que quando a gente prega em Romanos capítulo 1 e 2, a gente não fecha a porta do céu não, tá bom? Nós criamos um clímax para o capítulo 3, porque a graça vem no capítulo 3. Mas qual é o objetivo do capítulo 1 e do capítulo 2? Dizer para você que o pecado é ruim, que o pecado é vil, que o pecado é mau. Para você não brincar de crente, para que eu não brinque de crente. Porque Deus está sendo claro aqui. Os simples ouvidores do evangelho não são justos diante de Deus, mas os que praticam é que serão justificados. Olhe para a epístola de Tiago. Se não vai ser o mesmo entendimento, o que é que Tiago diz? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não meramente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ir até a igreja e ouvir bons sermões não significa mudança de vida. Se você só conseguir ouvir bons sermões, você vai ser um simples ouvidor. Mas se a palavra de Deus transformar você, então você vai experimentar novidade de vida. Mas sabe o que é mais chocante em tudo isso? É que ser transformado não tem a ver com o querer do homem, mas com a graça de Deus. Isso é que é chocante, porque os pecadores pensam que eles é que não escolhem a Deus. Os pecadores pensam que o momento não é interessante para eles, porque eles querem aproveitar ainda mais o que o mundo tem a oferecer. Isso é bem nosso evangélico, não é? A gente escuta muito isso. E não sabem eles, é que Deus é que não marcou o encontro. É que Deus ainda não os despertou, porque no momento que Deus os despertar,
essa graça será irresistível. É impossível contemplar a beleza da cruz ensanguentada em toda a sua exuberância e não se entregar sem reservas a ela. Clame por entendimento, pecador. Clame para que essa transformação aconteça também com você. Porque ninguém será isento do julgamento de Deus. Olhe para o versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Do versículo 14 ao versículo 16, Paulo explica o versículo 12. Ele diz assim: aqueles que pecaram sem lei, também sem a lei serão julgados. Um exemplo aqui, os índios vivem lá na Amazônia e tiveram qualquer contato com a lei de Moisés. Significa dizer que se os índios morrerem agora, sem nunca terem ouvido o evangelho, que eles vão direto para o céu? Não! Por quê? Porque o capítulo 1 de Romanos nos diz que a criação é suficiente para condenar. A criação não é suficiente para salvar, porque se você olhasse para a criação e glorificasse a Deus da maneira como Ele deve ser glorificado, nós não precisaríamos de Jesus. Ou então teríamos no mínimo dois caminhos, a criação e a cruz ensanguentada. Jesus é taxativo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se morrer sem ouvir o evangelho, vai para onde, irmãos? Vai para o inferno. Isso é chocante? É. Eu digo isso com temor? Digo. Eu tenho prazer em dizer isso? Não. Mas é verdade? É claro que é. E como é que o índio é condenado se ele nunca ouviu o evangelho? Ora, aqueles que sem lei pecaram, também sem lei serão condenados. E aí ele explica isso a partir do versículo 14, quando diz assim: quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, ou seja, quando um índio que não ouviu o evangelho obedece o pai e a mãe, promete e cumpre, compra e paga, ele age de conformidade com a lei escrita, mas com a lei que está onde? Aí Deus é glorificado. Mas quando esse índio peca, a culpa é de quem? É dele. Isso é soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus tenta a ninguém? Não. E nem por ninguém pode ser tentado. Isso é Tiago, capítulo 1, do verso 20 ao verso 22. Ele é o Pai das luzes, nele não há mudança, nem sombra de variação. E por que o homem peca? Segundo Tiago, porque o homem põe os olhos naquilo que ele deseja, e essa concupiscência, esse sentimento dá vazão ao pecado, o homem se apropria do pecado, e o pecado gera o quê? A morte. É assim que Tiago nos ensina ou não é? Portanto, estes índios, para usar o exemplo que eu estou dando, mostram a norma da lei, versículo 15, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente os acusando ou defendendo, não importa em qual cultura nós estejamos, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Ah, pastor, Deus é injusto se o índio morrer sem nunca ter ouvido o evangelho. Não, irmãos, Deus é justo. Quem é injusto somos nós, que detemos a verdade e não compartilhamos. Nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil e só temos 300 etnias indígenas aqui. Por que a gente não alcança esse povo? Por que a gente não quer? É Deus que é injusto? Não, somos nós que somos egoístas. Vamos avançar, que isso é muito claro, tá bom? Isso vai se manifestar, versículo 16, no dia do grande julgamento. Porque no dia do grande julgamento, tá certo? Deus vai julgar os segredos dos homens. Nós estaremos diante dele. E nós seremos julgados de acordo com as nossas atitudes, comportamentos, pensamentos. Eu quero implorar algo a você. Não compareça diante de Deus ser um bom advogado, porque Ele vai exterminar você. Mas se você tiver um bom advogado, não tenha dúvida, a sua absolvição já é certa agora.
no dia do julgamento, Deus só vai tornar claro aquilo que já é patente no seu coração, que você foi perdoado, que você não deve mais nada, que a sua dívida foi paga. A tese de que eles eram filhos de Abraão, a tese de que eles eram filhos de crente, a tese de que eles meramente frequentavam a igreja, a tese de que eles meramente ouviam boas mensagens, se sustenta, portanto? Não, cai por terra. Então a primeira tese é infundada. Nós não podemos ser meramente ouvintes, nós precisamos ser operosos, praticantes, porque isso denota, prova, deixa claro que nós nascemos de novo. Portanto, serem descendentes de Abraão não tornavam os judeus melhores que os gentios. Aí vem a segunda tese, do verso 17 ao verso 24. Se, porém, tu, que tem por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, a ti mesmo te condenas? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes. Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqui nós temos a segunda tese. Os judeus, além de se orgulharem de serem descendentes de Abraão, também se orgulhavam de terem recebido a lei. Do verso 17 ao verso 24, Paulo vai provar que o fato deles terem recebido a lei não significa nada, porque eles não cumpriam a lei. Então, uma vez que Paulo deixou claro que os descendentes de Abraão seriam julgados como todos os demais, agora ele confronta os judeus com base no orgulho que eles tinham por ser o povo da lei, o estilo de vida que eles estavam levando. E Paulo os confronta com base em dois fundamentos, em dois pilares muito interessantes. O primeiro deles, Paulo os confronta com base nos títulos que eles se orgulhavam de usar. Porque isso aqui é notório entre a cultura dos judeus daquela época. Versículo 17 a 20. Paulo usa os pronomes de tratamento que eles tanto amavam. E Paulo coloca isso contra eles. Perceba, versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, você percebe? Se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. Sobrenome judeu. E repousas na lei. E te glorias em Deus, e conheces a vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido. Olha só como os judeus se orgulhavam, eles eram os guias dos cegos, luz para os que se encontravam em trevas, instrutores dos ignorantes, mestres das crianças, eles eram a forma e a sabedoria da lei. Esse povo aqui, irmão, já devia estar na antessala do céu, mas eles estavam. Sabe com que isso parece nos dias atuais? Com aqueles que se ufanam da teologia que tem. Ah, mas eu sou reformado. Ah, mas eu conheço Bavinck, eu conheço Turrentini, e eu leio irmã, e é Spurgeon, e eu Edward. Isso é suficiente, irmãos? Eu estou exagerando, ou isso é meio que o espírito da nossa época? Será que nós nos orgulhamos porque nós lemos esses teólogos? E nós elaboramos essa teologia? Será que é comum? Olha como isso é pesado e chocante, e nós temos que dizer isso com temor. Será que é comum nos dias atuais nós encontrarmos pessoas que são tão soberbas, teologicamente falando, e são fiasco para colocar essa teologia em prática? E eu não me refiro apenas, irmãos, a não se comportar como crente, não, mas eu me refiro a honrar aqueles que não tiveram a mesma oportunidade. Porque não se engane, existem pessoas que não estudam, não é porque não amam estudar, é porque a vida não lhes dá oportunidade. É porque não tiveram as mesmas portas que você teve. Tem que acordar às 5 da manhã e dormir às 11 da noite. E fazer teologia não é meramente chegar na livraria e comprar um bom livro, não, irmãos, é ter paz. É ter a barriga cheia.
é ter liberdade de pensamentos. E existem pessoas que às vezes não tem nem mesmo o que comer. Como é que vai dar R$200 no livro? Então é injusto se você tem a oportunidade de descarregar a sua eloquência e vocabulário elaborado e todos os livros e teólogos que você conhece, se em último caso isso não lhe permite nem ser uma pessoa humilde. Então Paulo confronta os judeus com isso. Vocês são guias dos cegos, luzes que encontram em trevas, instrutores de ignorantes, mestres de crianças. Vocês são a forma e a sabedoria da lei. É verdade? Será que é? Os judeus estão pensando aqui. E em segundo lugar, Paulo diz assim, que o comportamento deles em nada se relacionava com os títulos dos quais eles tanto se orgulhavam. Os títulos eu já disse para vocês, mas qual era o comportamento deles? Paulo diz no verso 21 ao verso 23. Tu, pois, que ensinas a outrem, a ti mesmo não te ensinas? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ah, irmãos, mas é tão comum algumas pessoas dizerem assim, você não pode beber, você não pode fumar. Mas quando eles fazem é cultura. Você não pode frequentar determinados lugares. Mas eu posso, porque para mim é cultura. Você não pode ter esse estilo de vida, você não pode frequentar determinados ambientes, você não pode ter acesso a esse tipo de comportamento. Mas eu posso, por quê? Porque para mim é cultura. E nós começamos a seccionar. Quando a Bíblia nos diz que nós não podemos ser convenientes. Porque à medida com a qual eu sou medido, irmãos, as demais pessoas devem ser medidas também. Então os judeus atavam os fardos pesados sobre as pessoas. E eles não queriam mexer esses fardos nem mesmo com o dedo. Aí Paulo diz assim, vocês desonram a Deus pela transgressão da lei, e o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Sabe quando é que o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios por nossa causa? Quando as pessoas dizem assim, se um dia eu me converter, eu não quero ser como fulano. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para muitos crentes os comportamentos que eles têm na universidade, na escola. Quantas vezes eu não tive o desprazer de encontrar com algum colega no ambiente de trabalho e falar assim, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus, e uma pessoa esperar ele passar e dizer assim, rapaz, você acha que o fulano é crente? Porque o fulano tem isso, porque o fulano faz aquilo, você fica ali com a cara no chão. O nome de Deus é blasfemado quando as pessoas se comportam dessa maneira. E a gente olha lá para o versículo 3 e Paulo diz, você condena as pessoas que praticam essas coisas e você é tão despudorado que faz. Você pensa que você vai escapar do julgamento de Deus? Você não vai. Porque o nome de Deus tem sido desonrado por causa do seu mau comportamento. Versículo 24, pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por que isso é tão chocante? Porque Paulo está querendo provar que ouvir sermão, irmão, sem transformação de vida é muito pouco. Frequentar os nossos cultos sem ter essa expectativa de ter a vida transformada é muito pouco. Você está brincando com uma coisa muito séria. Se eu estiver me comportando dessa maneira, ainda que eu tenha o título de pastor, para Deus pouco importa, irmão, isso é uma coisa muito séria. Ou vocês acham que não vai haver muitos pastores no inferno? Não tenham dúvidas. Porque Deus é onisciente, significa dizer que Ele nos conhece até melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que há em nossa mente sem que haja uma única palavra em nossos lábios. A segunda tese de que eles eram melhores que as demais pessoas porque haviam recebido a lei se sustenta? Não. Vocês concordam comigo que eles eram indesculpáveis porque descumpriam a lei? Diziam que cumpriam, mas não cumpriam.
Pois é, isso é verdade. Eu ainda queria falar do versículo 25 até o versículo 29, mas falta pouco tempo. Vamos dar uma esticada aqui, irmãos? Amém? Só para a gente terminar. Qual seria a terceira tese? A terceira tese é a tese da circuncisão. Os judeus se achavam melhores que os demais porque haviam recebido a circuncisão. Como isso pode ser aplicado hoje? Pode ser aplicado à minha credencial de pastor, ou de presbítero, ou de diácono, ou a minha carteirinha de membro. Eu frequento a comunidade tal. Eu sigo fulano de tal na internet. Eu participei do evento tal. O que Paulo diz? Que o símbolo exterior só possui valor se esse símbolo exterior for produto da sua transformação interior. Se eu tenho uma credencial de pastor e sou ímpio, sabe por que essa credencial significa para Deus? Mas não significa absolutamente nada. Pode frequentar Brasil para Cristo, meu irmão, presbiteriana, Assembleia de Deus, você pode dizer que é canela de fogo, ou você pode dizer que é teólogo reformado, não importa, meu irmão. Você não vai ser julgado pelo que as pessoas acham de você. Você vai ser julgado pelo que você é. E Deus sabe quem você é. Então Paulo diz assim no versículo 25, perceba se não é exatamente o que eu acabei de falar. Versículo 25, porque a circuncisão, porque frequentar o Brasil para Cristo, a presbiteriana, a assembleia, a anglicana, tem valor se você praticar. Mas se você for um transgressor, a sua carteira de membro, a placa da sua igreja, o que você diz que é, se reformado, se arminiano, se pentecostal, nada disso tem valor para Deus. A sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Por quê? Porque a placa da nossa igreja é um símbolo exterior do relacionamento interior que nós temos com Deus. Os irmãos percebem isso? Como os judeus não viviam de acordo com o símbolo exterior da circuncisão, Paulo diz que a circuncisão deles já havia se tornado uma incircuncisão. E o gentio, que não tinha a circuncisão, pelo fato de se comportar bem, quem sabe como um prosélito, manifestava a circuncisão muito melhor que os judeus. Perceba, versículo 26 e 27. Se, pois, a incircuncisão, se o gentio observa os preceitos da lei, não será ela, essa obediência, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é um transgressor? Sabe como isso acontece nos dias atuais? Quando a pessoa olha para um ímpio, isso também, irmãos, deveria nos deixar envergonhados. E diz assim, fulano de tal não é crente, mas ele dá um testemunho melhor que muitos crentes. Não é isso que Paulo está dizendo? Se a incircuncisão observa os preceitos da lei, será que ela não pode ser considerada circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, será que ele não vai julgar você? Que não obstante a letra e a circuncisão é um transgressor da lei. Em outras palavras, um ímpio que se comporta como filho de Deus chama mais atenção que um crente que se diz filho de Deus, mas que na verdade não é. Então a terceira tese dos judeus também cai por terra. Vocês percebem isso? Paulo diz assim no versículo 28, falando agora da verdadeira circuncisão, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Já dá uma aplicação aqui, irmãos. Porque não é crente quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão aqui é somente na carne. Nem é crente aquele que tem apenas uma carteirinha, é um símbolo exterior. Você é crente, sou prova, você mostra a carteira. Porém, judeu, crente, é aquele que o é interiormente.
e circuncisão aqui é do coração. No espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Esse versículo 29 aqui é uma tapa, sabe, com luva de pelica na cara do judeu. O judeu dizia assim: eu sou guia dos cegos, luz dos que encontram em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre das crianças, a forma e a sabedoria de Deus. Isso aqui era louvor para quem? Para os homens. Porque a circuncisão deles era meramente exterior. Por dentro, eles não valiam absolutamente nada. Aí Paulo diz assim: judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo aquilo que os homens podem observar. Por quê? Porque quando isso acontece, o louvor que você recebe não procede dos homens, versículo 29, mas de quem? De Deus. Então os judeus eram melhores que os demais porque eles eram o povo da circuncisão? É claro que não. Porque a circuncisão verdadeira é a que vem do coração. O que nós aprendemos com esse capítulo 2, irmãos? E aqui eu encerro. Que não adianta nada você ser filho de crente, meu irmão. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Não adianta nada você andar com a Bíblia embaixo do braço, ouvir bons sermões, se você não pratica a palavra. Você não pode ser meramente ouvinte. Você tem que ser um operoso praticante. Olha como o verbo de ação aqui é acentuado. Você tem que viver. É pelo fruto que você vai demonstrar quem você é, e não pelo que você diz. E em terceiro lugar, frequentar uma comunidade como essa, dizer que é pastoreado pelo pastor Rony, pastor Jamas, pastor Jorge, pastor Euder. Dizer que você já é batizado, toma ceia. Irmão, isso diz muito pouco nos dias atuais. Porque nós somos a geração de quem peca dentro da igreja, com a carteirinha no bolso, com a ceia no estômago. E nós precisamos, irmãos, dar um testemunho diferente. Amém? Você percebe como esses dois capítulos nos deixam assim, de orelhas em pé, com as barbas de molho, e o coração fica pulsando pela solução, não é? Então eu quero encerrar da seguinte maneira: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As portas da graça permanecem abertas. O Espírito Santo está te convocando ainda hoje. Você está com seu coração pesado? Chega em casa e vai ler o capítulo 3, que Deus vai lhe consolar. Vai ler o capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu creio que Paulo atingiu o objetivo dele aqui. Nos provar, no capítulo 1 e no capítulo 2, que o evangelho é coisa séria. Amém, irmãos? Ficou claro?